Olá, bem-vindo a mais um encontro de fé. Nesse mês de setembro estamos com esse desafio. Ontem foi o primeiro dia do nosso encontro de fé. Durante o dia, ontem domingo, eu estive falando sobre a senha que Salomão nos ensina em Crônicas. Para que a nossa oração seja ouvida, é necessário nós nos arrependermos, nos humilharmos, é necessário nós buscarmos a Deus e é necessário nós estarmos de verdade orando. Quando nós falamos com Deus, Ele ouve um coração contrito, um coração quebrantado. Como diz também na Bíblia, Ele jamais desprezará. Então, muitas vezes a nossa oração não é ouvida porque nós não experimentamos uma conversão do nosso caminho. Nós continuamos num caminho errado. Aí Deus não pode responder a nossa oração. Muitas vezes também é porque nós não nos humilhamos diante de Deus. Nós precisamos nos humilhar, reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Isso é nos humilhar, é reconhecer a dependência. Nós fomos criados para depender dEle. Nós fomos criados com Espírito, com o seu Espírito. Ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Então nós só podemos ter uma vida e vida com abundância quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós dependemos dEle, porque nós fomos criados por Ele com esse propósito. E hoje eu quero ler um outro texto, também escrito por Salomão, não no livro de Crônicas, mas agora no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, Salomão fala: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Nós precisamos ter paciência. Nós não podemos proceder com arrogância, pensando que nós podemos apressar alguma coisa, agilizar alguma coisa, mas nós temos de ter paciência e aguardar tudo aquilo que Deus tem feito, porque Deus faz no momento certo. O arrogante pensa que ele precisa ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus precisa do nosso temor. Quando nós tememos a Deus, nós temos sabedoria. O próprio Salomão também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, melhor é o fim do que o começo. Sabe por quê? Tem um ditado que fala que pau que nasce torto, morre torto. Isso é mentira. Muitos ditados populares distorcem o que a Bíblia diz, porque todos nós nascemos tortos moralmente, tortos emocionalmente, todos nós nascemos tortos sentimentalmente, espiritualmente, tortos na alma e também com defeitos físicos. Mas à medida que nós vamos buscando a Deus, porque essa é uma das condições da senha para que a chave da fé abra as portas do sobrenatural de Deus na nossa vida, nós precisamos ser pacientes. Toda vez que somos impacientes com aquilo que Deus está preparando para nós, isso é arrogância da nossa parte. Tem muita gente que começa muito bem e termina mal. O próprio Salomão começou muito bem, pedindo sabedoria a Deus, filho do melhor rei que Israel já teve. Entretanto, no decorrer do seu reinado, ele fez muita coisa ao contrário que Deus havia determinado para ele fazer, ao ponto de ele provocar até a ira de Deus. E por causa disso, muitos até às vezes pensam que Salomão foi condenado por Deus, mas longe de mim pensar assim. E também não estou dizendo que ele não foi condenado, mas só Deus sabe
quem é condenado e quem não é. Porque o importante não é o começo nem o meio, mas é o fim. Porque às vezes a pessoa começa bem, mas no meio ele desvia. Entretanto, se no fim ele arrepender, o fim é melhor do que o começo, porque o começo precedeu a queda, precedeu o meio, mas o fim sucede. O fim é que traz o resultado que nós precisamos. O ladrão que reconheceu Jesus na cruz, com certeza, ele estava com uma vida totalmente desajustada, condenada, mas ali, ao reconhecer Jesus, no último dia da sua vida, ele alcançou o propósito perfeito que Deus tem para todos aqueles que o buscam, para todos aqueles que confiam nele, para todos aqueles que oram, buscando a Deus e pedindo: Deus, coloca fé no meu coração, porque a fé vem de Deus. A fé é um dom de Deus. Isso está escrito em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Então agora, nesse começo de noite, você que está me ouvindo agora, ou você que vai me ouvir, seja a hora que for, o dia que for, que o Senhor possa te conceder fé, para que você possa, juntamente comigo, entender que melhor é o fim do que o começo e do que o meio. E o fim para nós é agora, porque nós não sabemos o que será amanhã. Nós não sabemos se estamos no começo, no meio, mas podemos certamente estar no fim. Então, que o nosso dia, sendo o fim ou não, seja já um começo do fim. Fim da nossa falta de fé, fim das nossas derrotas, fim das nossas insatisfações, impaciências, arrogâncias, e que haja nesse fim o verdadeiro propósito de Deus, nos dando fé e confiando nele, porque nele nós podemos confiar. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, nesse encontro de fé, e até amanhã, com a paz do Senhor Jesus.